We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E quem vos cumprimenta é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos para orarmos juntos agora, buscando a presença do Senhor nosso Deus, para que Ele possa nos dar direção para mais este trabalho que estamos iniciando. Orem comigo então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos juntamente com os nossos irmãos, espalhados por todas as partes, essa grande congregação virtual, e nós agradecemos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Pedimos a bênção que cada um deles, cada um de nós, estejamos com saúde, com graça, com os corações serenos, para podermos realizar mais um trabalho para a glória do Teu bendito nome. Nós pedimos a Tua direção,
pedimos o perdão pelos nossos pecados e a inspiração divina também, para que tanto quem vai falar como quem vai ouvir, possamos todos estar sob a mesma inspiração do Santo Espírito de Deus. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, e nós começaremos já desde o primeiro versículo. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, esses que acompanham sempre em suas Bíblias, então nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Este programa é publicado de segunda a sábado pelo portal da Mensagem Revelada e também é reprisado através dos grupos de WhatsApp. E qualquer irmão que desejar, qualquer irmã, ser participante de um dos grupos, é só entrar em contato conosco e nós adicionaremos com muito prazer, com muito carinho. E também lembramos a todos vocês que, ao assistirem esta programação, não se esqueçam de clicar no gostei, no símbolozinho de joia, e também não se esqueçam de se inscrever no canal, porque é dessa forma que o algoritmo do YouTube vai impulsionando cada vez mais os vídeos e mais pessoas, outras tantas, vão também sendo alcançadas pela bênção de Deus. Assim como nós também fomos alcançados, Deus pode também alcançar mais e mais pessoas através do nosso trabalho. E também lembrando, irmãos amados, que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos são realizados ali todos os domingos no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E os cultos ali são realizados todos os sábados no horário das 18h30. E todos são bem-vindos, todos são convidados. E agora, meus amados, que acreditamos que quem ia acompanhar ou quem vai acompanhar a leitura já encontrou, nós vamos então aqui começar no primeiro versículo do capítulo 17 do livro de Reis. Leiamos então. E então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra,
Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bolo de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Amém. Vamos parar aqui no versículo 17, não é? E agora, queridos, nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é Junto ao Rio de Babilônia. E nós vamos ouvir esse louvor cantado pelo conjunto Canaã. Depois de termos ouvido, então nós retornaremos com a continuidade da meditação da bendita palavra do Senhor, com o estudo da mensagem que está em apreço, que é respeito. Ouçamos então e meditemos. Israel, por Sião.
o Senhor acrescente muitas bênçãos sobre cada um de nós e que Ele receba esse maravilhoso louvor para a glória de seu bendito nome. E agora, queridos, conforme já temos anunciado, nós vamos aqui para a continuidade do estudo da mensagem Respeito. E nós vamos dar prosseguimento a partir do parágrafo 98. Vamos aqui então. É assim que Miriam deveria ter conhecido melhor, assim que deveria Arão ter conhecido melhor, que Moisés era liderado pelo Espírito de Deus para fazer o que ele ia fazer. Um ministro batista me escreveu uma carta há um par de dias atrás. Ele me repreendeu e ele disse: um rapaz que é um preguiçoso como você é um ministério que seria igual a Elias. Os profetas, ele disse, e então ver você sentado em volta de casa, não fazendo nada. Assim que Billy estava atuando como secretário naquele tempo, ele lhe escreveu novamente uma carta. E então ele pensou: bem, eu creio que eu somente responderei. Ele disse, porém, ele pensou que seria melhor que ele me deixasse ler a carta antes dele responder. Porém, havia muita diplomacia na carta. Ele disse, agora, isso não é meu pai, isto é eu. Disse, você justamente disse que papai tinha um ministério como aquele de Elias. E disse, você disse que ele se assentava na margem de um riacho em algum lugar, com uma vara de pescar na mão, ou nas montanhas com um rifle em sua mão. Disse, o que você diria a respeito de Elias, quando ele permaneceu 3 anos ao lado de um riacho? Disse, você não sabe que eles eram levados pelo Espírito de Deus a fazer o que eles estavam fazendo? Então vocês entenderam. Esse ministro batista escreveu então uma carta ao profeta de Deus, o chamando de preguiçoso, né? E por que não usar umas expressões um pouco mais pesadas, né? Chamando o profeta de Deus de vagabundo, porque ele ficava só pescando e caçando. Então, Billy Paul, que era o secretário, responderia a carta e a escreveu e tudo, mas ele disse, talvez antes de mandá-la, quero que o senhor veja, disse para o papai, leia ela. E então é nesse assunto que nós estamos aqui, não é? Aí ele perguntou, o que você diria então de Elias? Se você visse Elias ali na beira daquele riacho, sem fazer nada, não é? Por 3 anos, o que é que você diria dele então? Está vendo? Todos desejam fazer funcionar da sua própria maneira. Este é um problema. As pessoas desejarem fazer com que a palavra funcione da sua própria maneira, ou até mesmo que Deus faça tudo de acordo com a maneira que aquela pessoa acha que deveria ser. O profeta então está dizendo isto. Porém, o homem deve ser dirigido pelo Espírito de Deus, e você deve dar respeito a isso. Isso é tudo. Aqui outro dia, uma preciosa alma aqui na cidade viu um outro irmão. Ele disse, onde está Bill? Ele disse, ele foi para o Canadá.
Ele disse: eu suponho que ele foi caçar. Então veja só, a pessoa perguntou onde estava. Bill é um diminutivo de Billy, né, do William, mas melhor dizendo, que eles chamavam o irmão Branham de Bill, de Billy e assim por diante, não é? Então essa pessoa perguntou: onde está o Bill? Onde está o irmão Branham? Eu suponho que ele deve ter ido caçar, né? Foi para o Canadá caçar, já que, usando as palavras deles mesmo, não é? Já que ele não faz nada, ele só caça, só pesca e mais nada, não é? Então eu suponho que ele foi caçar. Ele disse: sim, ele foi caçar. Disse: ah, é um contrassenso, tal tolice. Muito bem. Aquele homem não sabia que eu estava sob o poder do Espírito Santo através de uma visão do assim diz o Senhor para ir. O que você fará no dia do julgamento? Quer dizer, a pessoa disse isto do profeta de Deus. E ele disse: ele não sabia que eu estava sob a direção do Espírito Santo, sob um assim diz o Senhor. Agora, e no dia do juízo? Como é que a pessoa vai chegar diante de Deus, não é? Que bem isto faria a mim, ir ao lado da cama daquele homem e orar por ele? Então, ele está dizendo, aí se uma hora dessa ele cair enfermo lá, hospitalizado, à beira da morte, e alguém vier e chamar o irmão Branham para orar por ele, né? Então ele disse: que bem faria isto, eu ir lá e orar pela pessoa, sendo que a pessoa já blasfemou, a pessoa já desrespeitou o servo de Deus, desrespeitou o ministério de Deus. Não vai adiantar nada a oração, não é? Em primeiro lugar, ele não crê em mim. E as pessoas, quando elas chegam e dizem estas coisas, como se eu não soubesse que elas não creem nisso, ainda que lhes batam nas costas e lhes chamem de irmão. Quer dizer, mesmo que essa pessoa venha e bata nas suas costas e te chame de irmão, te chame meu querido, mas eles pensavam que o irmão Branham não sabia das coisas. Eles pensavam que o irmão Branham não soubesse das coisas que eles diziam às escondidas, talvez às costas, falando mal do profeta de Deus, né? Depois, na hora da morte, pode ser até que chamem o profeta para orar, mas ele diz: que bem vai fazer isso? Isso não vai fazer nenhum bem para ele, isso não vai curá-lo. Todavia você sabe que eles não creem nisso. Está vendo? Eles não creem nisso. E você não pode fazer nada por eles. Eles chamarão por você. Venha orar, porém isso não faz nenhum bem para eles, porque você está vendo, eles desrespeitam isto. Você tem que crer nisto. Observe estes que realmente creem e veja o que sucede. Está vendo? Você tem que respeitar isso. Jezabel, nos dias de Elias, como ela desrespeitou Elias, Elias era na realidade seu pastor. Isso aqui é forte, hein? Não é? O profeta está dizendo aqui que Elias era o pastor de Jezabel, mas ela não o respeitava. Vamos mais um pouquinho aqui, depois nós pararemos novamente. Certamente, ela não recebeu aquilo. Ele era o pastor dela, mas ela não recebeu aquilo.
ó Deus, não. Ela era uma ateísta, ou uma infiel, ou uma adoradora de ídolos, e ela tinha seus próprios sacerdotes pagãos. Todavia, Elias era o seu pastor. Deus o enviou ali para ser pastor. Ele era pastor. Se ele a repreendesse e lhe dissesse todos os seus pecados, ainda assim ele era o seu pastor. Ela definitivamente não o recebeu. Todavia, ela lhe desrespeitou, ela lhe odiou, certamente ela o fez. E o que sucedeu a ela? Deus deixou que os cães a comessem na rua. Isso é correto. Por causa do que? Ela desrespeitou a mensagem que Elias estava pregando. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, não sei se o profeta irmão Brana vai dizer mais adiante ou não, mas se ele não disser, nós vamos adiantar isto, não é? Aqui, assim como Elias era pastor de Jezabel, querendo ela ou não, William Brana, profeta de Malaquias 4 para esta era, é o pastor de todos os crentes neste dia. Não importa se eles aceitem ou não, o profeta de Deus para esta era é o pastor de todos, querendo ou não, não é? Eles. Elias estava pregando. Deus exige respeito. Você tem que ter isso. Você sempre terá qualquer coisa de Deus se você respeitar a Deus. E você deve fazer isso do seu coração, do fundo do seu coração. Você deve fazer isso. Porém, ela desrespeitou a Deus quando ela desrespeitou seu profeta. Agora, ela sabia que Elias era um profeta. Eles não tinham nada em Israel que pudesse acompanhar Elias. Ora, suas visões e todas as coisas estavam perfeitas perante Deus. E ele, porém, ele os condenou. Misericórdia. Sim, ele censurou todas as denominações, tudo mais e tudo que é chamado pecado, ele condenou isso. Do menor ao maior, rei e tudo. Ele não usou de meias palavras com nenhum deles. Porém, eles tinham que conhecer que ele era um profeta. Eles somente não podiam deixar de conhecer aquilo. Sim, Senhor. Mesmo Acabe tentou acusá-lo pela seca. E ele orou a Deus para mandar a seca. Sim, ele o fez. E ele disse: eu tenho poder e eu fecharei os céus e nem mesmo choverá ou orvalho cairá até que eu peça por isso. Você poderia imaginar aquela pequena Jezabel com aquela face pintada, batendo os pés para um lado e para outro naquele assoalho, aquele velho hipócrita fazendo que todas estas criancinhas aqui sofram e tudo assim? Você entendeu, não é? A colocação aqui. Ele disse que Jezabel, quem sabe, andando no soalho de seu palácio para lá e para cá e batendo os pés e dizendo: quem aquele hipócrita pensa que é para fazer com que todas as nossas criancinhas sofram, morram de fome e assim por diante?
não é? É isso que ele está dizendo aqui. E tudo assim, Elias estava tentando trazê-los de volta a Deus, tentando ganhar uma nação de volta a Deus. Está vendo? E olhe como ela podia dizer às pessoas: e vocês querem dizer para mim que vocês creiam num homem como aquele, que faria as propriedades rurais pararem dessa maneira e nem mesmo choveria ou cairia orvalho? E toda a sua hipocrisia ou sua bruxaria ali fora, seja o que for que ela desejou chamar isto, e ele não é nada a não ser um bruxo ou um adivinho ou algo. Ele tem fechado os céus e não choverá, fazendo todas as pessoas sofrerem, e então você diz que é a vontade de Deus? Isso era Jezabel. Essa era a posição de Jezabel. Não crer que Elias era o profeta, mas ela preferia crer que ele fosse um bruxo, um feiticeiro, que conseguisse fazer a chuva parar de cair, conseguisse parar de chover, conseguisse parar de cair orvalho durante a noite. Isso foi a vontade de Deus. Não importa o que está vendo, você deve olhar no que... Você deve respeitar a Deus, sem levar em conta o que Ele faça. Ele sabe o que Ele está fazendo. Parecia mal, criancinhas sofrendo, pessoas sofrendo, o gado morrendo, as ovelhas morrendo, nenhuma água em nenhum lugar. As noites eram quentes e abafadas. O sol brilhava como bronze nos céus através do dia por 3 anos e 6 meses. E Elias, sentado na montanha, disse: nem mesmo o orvalho cairá, até que eu peça por isso. Isso é correto. Como eles lhe odiavam, não é verdade? Como eles odiavam Elias por fazer isso, não é? E quando Acabe, o encontrou, ele disse: você é aquele que está causando problemas a Israel? É você? O velho Elias virou o seu rosto e disse: não, eu não, porém você é aquele que está causando problemas a Israel. Isto é correto, está vendo? Mesmo Acabe não tinha respeito por ele. E vocês sabem o que Elias disse a Acabe? Disse: por que você derramou o sangue inocente de Nabote? Assim os cães lamberão também o seu sangue na rua. E eles o fizeram. Então vejamos isto, não é? Quando Acabe encontrou Elias, ele disse: então é você, hein, que é o perturbador de Israel, que fica fazendo com que não chova, que fica fazendo que não caia orvalho, e esse calor, essa quentura, e o gado morrendo de sede, e as crianças também morrendo, e as plantações também morrendo, tudo morrendo por sua culpa. É você que é esse perturbador que perturba Israel? Elias respondeu: não, não sou eu. O perturbador é você, porque Acabe era um israelita ensinado nos ensinos do Deus Jeová, mas casou-se com aquela mulher idólatra, e então ele começou a se tornar também igualzinho à sua própria mulher, não é? E ficou contra o profeta de Deus e a favor da idolatria de sua mulher.
Então quem é o perturbador? O perturbador é você, Acabe. E tem uma coisa, que eu vou te falar agora. Disse Elias a Acabe: assim como você matou Nabote e derramou o sangue dele lá na vinha, os cachorros vão lamber o seu sangue também no mesmo lugar. Você morrerá lá. Ora, quem gostaria de um profeta igual esse? Só que não era o profeta que era culpado, era o pecado deles que era o problema. Eles não se apartavam do pecado, por isso veio o castigo. Eu vou terminar este parágrafo aqui. E eles o fizeram porque eles desrespeitaram o mensageiro de Deus. Isso é exatamente correto. Eles desrespeitaram isto. Agora, Miriam desrespeitou isso e Arão também desrespeitou isso. Então, é bom que cada um grave bem em sua mente, em sua alma, essas verdades, porque Deus ainda é o mesmo. Deus ainda faz as mesmas coisas. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude cada dia. E agora nós vamos orar, pedir a graça e a misericórdia ao Senhor e que Ele nos ajude a não seguirmos esses caminhos tortuosos que muitos deles seguiram no passado, não é? Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós estamos agradecendo ao Senhor por mais esse dia, agradecendo pela vida, pela saúde, pela paz de cada um. E agora, Senhor, ao mesmo tempo, nós pedimos ao Senhor a bênção, a graça, a misericórdia em favor dos teus filhos que não têm desrespeitado o Senhor, que não têm blasfemado contra o teu ministério, o teu profeta, Senhor. Que cada um receba a cura divina, receba a libertação, receba a vitória em suas vidas. Que cada um que esteja precisando, o pai de família desempregado, que ele possa arranjar um emprego para o sustento de sua família. Que a saúde do seu lar possa retornar, possa voltar. Ó Deus bendito, e também essas peças de roupa, esses lenços que estão colocados em algum lugar, que a unção do Senhor, que o Senhor possa ungir essas peças de roupa, esses lenços, e cada um, ao tocar neles, ao vesti-los, ao usá-los, sejam abençoados, sejam curados, sejam libertados, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque eles creem na tua bendita palavra, ó Pai. Eles não desrespeitam a mensagem do teu mensageiro profeta. Deus de misericórdia, e nós entregamos as nossas vidas em tuas poderosas mãos. Pedimos a bênção e a paz do Senhor em favor de todos. Humildemente nós rogamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bom, queridos e amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, do nosso programa, e nós pedimos a Deus que permaneça com cada um de nós, nos guardando, nos livrando dos males, e todos vocês, todos nós, possamos permanecer com Ele também. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e até a nossa próxima programação. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor a todos. Amém. Amém.